Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. A minha entrevistada de hoje será Camila Ferraz, gerente de marketing para a América do Sul da Phibro Saúde Animal. E o tema do nosso bate-papo, da nossa prosa, da nossa entrevista será Desafio da Pecuária Responsável. Camila Ferraz, um excelente dia para você, seja muito bem-vinda. Divino, muito obrigada. Desejo a todos um ótimo dia também. Mais uma vez, obrigada a todos pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Camila, eu estou muito feliz de conversar com você, porque nós vamos falar de um tema altamente relevante, que é pecuária, que tem tomado cada dia maior importância dentro do nosso cenário do agronegócio, né? E vocês lançaram um desafio, nós vamos falar desse desafio. Eu fiquei sabendo que você é a mãe da criança, eu vou querer entender essa maternidade, tá? Mas eu quero começar falando de você. Quem é a Camila Ferraz e quem é a Phibro? Divino, eu já tenho 16 anos de experiência em marketing, né? Então, sempre trabalhei com saúde, tanto humana quanto animal. Saúde animal eu estou desde 2015. E sempre com grandes iniciativas, né? O nosso grande propósito, tanto meu quanto da Phibro, por isso que realmente tem um ótimo casamento, né? O nosso propósito sempre foi contribuir com a saúde dos animais para um mundo também cada vez mais sustentável. Então, a gente acredita que se o animal está saudável, as famílias, obviamente, a gente produz alimentos de forma saudável e responsável para que a gente construa um mundo melhor, né? Então, esse é o meu propósito, esse é o propósito da Phibro, né? A Phibro hoje é uma das líderes mundiais em saúde e nutrição animal. Então, exatamente por isso que nós construímos sempre iniciativas que possuem, que são a longo prazo, né, que sempre têm o objetivo de sustentabilidade e produção responsável. Qual é a origem dessa empresa? Ela é de onde? A Phibro, ela é americana. Inclusive, ela foi eleita recentemente como uma das empresas mais responsáveis do mundo. Ela está em 25º em todo o ranking das empresas mundiais, como uma das empresas mais responsáveis do mundo. Então, isso é um motivo de muito orgulho para todos nós. Que bacana, que legal. Vamos falar do seu filhinho agora? Vamos falar do desafio da pecuária responsável? O que é Vamos, esse com desafio? certeza. Divina, eu vou te contar uma história um pouquinho, como que ele foi gerado, né? Vamos lá, vamos lá. Então, cerca mais ou menos de 2 anos atrás, a gente estava conversando internamente, em uma prosa muito boa, no qual a gente pensou, né? Como você sabe, Divino, todos os nossos colegas aqui sabem, né? Até 2050, de acordo com a FAO, nós temos que produzir alimentos, né? Dobrar a produção de alimentos. E isso é uma grande preocupação. Só que 70% desse crescimento, ele não vem de crescimento de área, pelo contrário, ele vem de aumento de tecnologia, o que é excelente. E aí, juntando isso com nós, consumidores, nossa família, está cada vez mais preocupado em entender a origem do alimento, a rastreabilidade daquele alimento, se aquele alimento foi produzido de forma responsável. Então, por que não a gente mostrar para o mundo que a gente produz sim de forma responsável? Porém, isso só é possível se a gente ter as pessoas como protagonistas, né? Porque as pessoas, a gente acredita muito que as pessoas elas são elementos de transformação, os elementos de mudança. Então, quando as pessoas estão engajadas e se tornam protagonistas, elas são capazes de tudo. Então, a gente resolveu unir tudo isso e colocar como nosso objeto central pessoas. Então, esse desafio, ele é um desafio 100% focado para CPF. A gente quer fazer uma pecuária
o desafio da pecuária responsável ele é colaborativo. A gente quer ter um processo de inclusão cada vez mais, né? Então, por isso que não existe nenhuma restrição de gênero, profissão, idade, nada. Pelo contrário. Então, a gente sempre trabalhou, né, em temas que contribuam com uma pecuária responsável. Então, na nossa primeira edição, a gente uniu toda a cadeia produtiva num grande movimento do bem, e a gente fala do bem justamente porque a gente une diversas empresas que atuam, seja instituição, os frigoríficos estão todos conosco, né? As indústrias, enfim. Então, nós unimos na primeira edição, em um grande movimento do bem, para que todos nós pudéssemos disseminar esse desafio e convidar as pessoas que atuam na cadeia produtiva de bovinos a escrever ideias. No primeiro ano foi bem-estar animal e agora no segundo ano a gente entra em práticas de sustentabilidade. E aí no primeiro ano a gente lançou esse desafio, né? O vencedor ganha R$ 15.000. Então todo mundo que tem uma ideia que possa contribuir com o bem-estar animal, ele poderia se inscrever e concorrer a esse prêmio. E a gente teve uma surpresa muito grata, porque quando a gente divulgou essa ideia, nós tivemos 95 empresas apoiando. Nós tivemos também uma visibilidade muito positiva com toda a imprensa, justamente pelo foco ser em pessoas, né? O que foi muito positivo. Nós tivemos também mais de 6 milhões de pessoas impactadas, ganhamos prêmio como melhor ação de marketing, enfim. Só que tudo isso, na verdade, por que faz muito sentido, né? Como eu falei, porque a gente está promovendo pessoas. Então, se eu te contar a história, foram 73 pessoas que se inscreveram, ou seja, 73 novas ideias que contribuíam com o bem-estar animal. Então, isso é muito positivo, é um grande avanço que nós temos na nossa pecuária, né? Inclusive colaboradores de fazenda, né? Poxa, eu nunca tive a oportunidade de falar, às vezes eu acho que a minha ideia não é boa. Toda ideia é excelente, né? Então foi muito, muito positivo. E os finalistas validaram justamente o que a gente já tinha como sentimento, né, durante toda a inscrição. E foram diversas iniciativas extremamente positivas, né, apresentadas. Teve playground de bezerro, teve a Rúbia Barra, que foi a grande finalista, que ela é uma dentista, inclusive do SUS, e também pecuarista de Goiânia. Ela tem uma fazenda chamada Fazenda Palmito. E ela criou um protocolo de vacinação, no qual ela conseguiu eliminar 100% do abscesso dos animais durante a vacinação de aftosa, né? E justamente trazendo um pouco de todo esse conceito da profissão dela também como dentista, né? Então, enfim, foram diversos projetos muito interessantes. Eu trouxe aqui o exemplo da Rúbia. Teve, inclusive, escola de educação para os colaboradores de fazenda sobre bem-estar animal e manejo. Uma pessoa, inclusive, abriu uma empresa, né? Hoje ela é empresária, que é a empresa chamada Bovine, enfim. Então, essas histórias, elas enchem a gente de orgulho, e não só a gente aqui da Fibro, mas sim toda a nossa pecuária nacional, né? Então, é disso que a gente precisa, Divino, de que nós, como indústria, que incentivamos as pessoas, né? Que possamos incentivar as pessoas cada vez mais nesse grande processo de construção de uma pecuária cada vez mais responsável. E aí, na segunda edição, a gente entra, né, também em bovinos de leite, que na primeira edição era só corte, então nessa segunda edição expandimos, o projeto ficou grande, o filho cresceu, né? Então nós entramos na pecuária leiteira e também com o tema práticas de sustentabilidade, né? Então a gente não poderia sair desse tema de desenvolvimento sustentável, né? Então nós temos diversos compromissos como pecuária, no qual nós temos que falar, e nós precisamos realmente incentivar as práticas de sustentabilidade. Então, qualquer pessoa, né? Aproveito para convidar qualquer pessoa que atua na cadeia produtiva
de bovinos, né, de corte ou leite, tá convidada, né? É só entrar no nosso site, é muito simples, que é www.pecuariaresponsável.com, e inscrever a sua ideia, e aí vai estar concorrendo também a um prêmio de R$ 15.000. Ô, Camila, essas ideias chegam até vocês, né? Com Sim, certeza, mais de 80 inscritos tiveram ano passado. Suponhamos que tenha lá 10, 15 ideias assim, que são disruptivas, que são top, que são bacanas, que você fala, puxa vida, isso aqui pode dar uma guinada na pecuária nacional, pode dar um upgrade na pecuária nacional. Como que vocês colocam essas ideias em prática depois? Porque ter as ideias apenas e arquivar isso depois não vai mudar em nada a pecuária, né? perfeito, Mas Divino. como pegar o resultado desse desafio e falar assim, a partir de agora, isso aqui vai mudar o nosso cenário nacional? Ótima pergunta. Como que funciona? Então, eles inscrevem agora, então a gente está com as inscrições abertas até dia 30 de maio. Na sequência, a gente tem todo um comitê estratégico. O que é esse comitê? O comitê, ele avalia essas ideias, né? Tem todo um critério, eles fazem parte de toda a estratégia. Quem faz parte do comitê aqui junto com a Fibro? Nós temos nada menos do que a BIEC, Bianimal, representada ali pelo professor Matheus Paranhos. Nós temos Embrapa Gado de Leite, que esse ano está conosco também no comitê. Nós temos Notícias do Front, representado pelo Rodrigo Albuquerque. E nós temos também a Atenagro, que é representada pelo Maurício Palma Nogueira, que esse ano fará toda a curadoria do projeto. Como que funciona? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente recebe as inscrições, então até o dia 30 de maio a gente recebe as inscrições. Todo esse comitê que eu comentei, ele avalia essas ideias e ele, de acordo com os critérios, ele entende que, e os critérios estão também lá no site, no regulamento, tá tudo certinho. Eles entendem que 10 iniciativas têm grande chance de construir um projeto executável. Por quê? Essa ideia, ela tem que ser executável, né? Não pode ser só uma ideia, enfim, tem que ser algo mais estruturado que seja executável. Então, essas ideias que têm potencial para um projeto maior, executável, elas vão para a curadoria. O que é isso? Elas vão passar, essas 10 pessoas vão ter 2 encontros por mês durante 3 meses, diretamente com o Maurício Palma Nogueira. O ano passado foi com o professor Matheus Paranhos, porque o tema era bem-estar animal. Esse ano o tema é práticas de sustentabilidade, que engloba social, ambiental e econômico. Então, nada menos do que Maurício Palma Nogueira, que é a grande referência em gestão de pecuária nacional, e ele vai ter essa consultoria, essa curadoria diretamente com a pessoa escolhida durante 3 meses. Então, serão 6 encontros, 2 por mês, totalmente de graça. E aí a pessoa pode, ele vai ajudar a pessoa a estruturar aquela ideia para que se torne um projeto executável. E aí realmente apresentar para a gente na grande final, que vai ser em outubro. E aí lá sim a gente vai entregar o prêmio dos R$ 15.000. Então, além de tudo isso, esses finalistas têm uma grande visibilidade durante todo esse projeto, né? Esse ano a gente também teve 130 empresas de vinho apoiando. Então, o ano passado 95, esse ano 130. Essas empresas, elas têm um papel fundamental, que é de serem, elas são padrinhos das pessoas. O que isso quer dizer? As empresas, elas ajudam a divulgar o desafio e elas ajudam a convidar pessoas a participar. Então a gente recebe projetos aqui, eu fiquei sabendo através do JBS, eu fiquei sabendo através do Minerva, eu fiquei sabendo através, enfim, de todas as empresas que nós temos, inclusive todas as empresas estão lá no nosso site também, né? Então isso é muito legal, porque é um movimento realmente de toda a cadeia, né? E aí sim, esses projetos. E aí um ponto que é importante falar também, Divino, às vezes já existe uma grande ideia implementada ali na fazenda, por exemplo, né? Então ele pode também escrever uma ideia, um projeto que já está implementado ali também,
né? E não necessariamente. E aí, durante a curadoria, se ele passar nessa primeira fase, durante a curadoria, ele vai poder aperfeiçoar esse processo, esse projeto, Uhum. enfim, né? Camila, vamos falar um pouco da porteira para dentro. Qual é o impacto que vocês esperam que essas ações de sustentabilidade tragam no aumento da produção e também lá no final, no dinheiro que sobra no bolso do produtor? Divino, está cada vez mais comprovado que práticas sustentáveis elas têm um ótimo retorno financeiro a longo prazo. Então, isso é muito importante. Inclusive, Maurício Palma Nogueira fala muito sobre isso, né? Não é mais um movimento da porteira para dentro. A gente sabe como tá difícil para o produtor hoje, né? A margem dele está muito justa, enfim. Então, a gente sabe que não pode ser só um projeto, ai que lindo, é um projeto, né, enfim, social, maravilhoso, enfim, não, porque hoje todo mundo está preocupado, sim, no retorno financeiro. A gente pode ter os dois, e na verdade a gente tem os dois se a gente faz práticas sustentáveis, né? Então, quando a gente faz práticas sustentáveis, o retorno financeiro ele vem a longo prazo. E é isso muito que a gente vai trabalhar também durante a curadoria, né? Mostrar realmente que o retorno ele é positivo. Então, a gente quer muito impactar o pecuarista mostrando que esse retorno ele é positivo, principalmente a longo prazo, e também essa conscientização de que nós temos sim que produzir cada vez mais de forma sustentável e responsável. E isso já é possível, isso já está acontecendo, né? Então, por isso que eu comentei, existem diversas iniciativas que já estão sendo feitas dentro da porteira, dentro da fazenda. Então, às vezes é necessário a gente expor isso, né? Acho que um grande ponto que por isso que essa iniciativa é muito interessante de dar voz às pessoas, né? Não só dentro da nossa cadeia, mas fora da cadeia, porque esse é o grande ponto. Nós do agro, nós precisamos comunicar que sim, nós produzimos de forma responsável, né? Então, esse é o grande impacto que nós esperamos, né? Esse desenvolvimento cada vez mais sustentável e comunicar isso de forma correta, né? Camila, agora nós vamos falar da porteira para fora. Qual é o impacto que essas práticas sustentáveis devem causar em termos da nossa imagem da pecuária brasileira lá fora, inclusive na abertura de novos mercados? Perfeito. A gente estava, inclusive, durante o lançamento, a gente fez uma live de lançamento que foi na semana passada, no dia 19, e nós tivemos, ele está disponível no nosso canal do YouTube para todo mundo que quiser assistir também. E foi muito interessante essa fala, Divino, que veio do Fernando Sampaio através da BIEC. Fernando Sampaio representa toda a parte de sustentabilidade da BIEC, né? E quem não está pensando nisso, neste momento, não tem uma duração nem a médio prazo. Então, essa fala realmente é bem impactante, né? Então, nós temos que pensar, é uma pauta urgente, né? Uma pauta positiva urgente que deve ser abordada. Então, quanto mais a gente mostra que sim, nós produzimos de forma responsável, mais nós estamos com grande potencial aí em todo o mercado mundial. Então, é apenas esse impulsionamento que nós temos que dar, falar sobre, porque hoje nós já produzimos de forma responsável, e realmente dar voz às pessoas, né? Então, expandir isso, porque são, mais uma vez, são as pessoas que são responsáveis pela transformação. Então, é justamente essa grande agenda positiva que nós queremos construir, né, com essa imagem para fora da porteira. Esse é o segundo ano do desafio. Tem alguma coisa que você, como gestora, né, desse desafio, olha e fala assim: isso aqui precisa de ser melhorado, precisa de ser aperfeiçoado? Tem algo que vocês olharam assim e falaram: puxa vida, nós vamos mudar isso aqui para melhor nesse ano? Justamente incluir a pecuária leiteira foi o nosso grande, né? O ano passado a gente lançou o desafio com foco em corte
E esse ano o projeto ganhou tanto corpo, ficou tão grande, né, que a gente já expandiu para leite também, porque não fazia sentido o leite ficar de fora, né, muito pelo contrário. E, na verdade, o único ponto que a gente reforça sempre, Divino, é encorajar as pessoas, né? Então a gente quer muito encorajar as pessoas, porque o ano passado eu falei com diversas pessoas, né? Visitei diversas fazendas, enfim, inclusive universidades, né? Estudantes também. Então, é o que eu falei, não tem restrição. A gente não é um projeto, não, precisa ser veterinários ou tecnistas. Não, não tem restrição nenhuma de gênero, de raça, de idade, de nada. Então, profissão, a gente realmente quer fazer algo inclusivo. Teve muita Então, participação feminina no primeiro teve, desafio? teve. Isso foi um ponto bem interessante também. Nós tivemos 70% de participação feminina. Eu, particularmente, fiquei muito feliz, né? Na final foram 4 mulheres, então foi muito, muito interessante, né? Na verdade, dos 10 finalistas, né? Dos 10 finalistas, 7 eram mulheres, né? E aí, no dia que foi realmente apresentar ali para escolher os 15 mil, foram 4 mulheres representadas. Foi muito interessante essa presença feminina. Então, a única coisa que eu realmente continuo encorajando e pedindo ajuda para todos que participam dessa iniciativa, né, é que a gente encoraja as pessoas, né? Então, por exemplo, até uma das finalistas falou: Poxa, jamais imaginei que meu projeto fosse escolhido. Ela fez algo muito interessante, né? Sobre que é uma iniciativa que chama Guardiões do Campo, sobre lixo encontrado nos coxos, enfim. Então, assim, é encorajar, porque toda ideia é muito positiva. Então, eu convido a todos, por isso que a gente fez algo muito simples ali no site. É realmente para todos, sem particularidade nenhuma, escrever uma ideia, ou que já está em andamento, ou que ainda não está em andamento. Então, esse é o único ponto, Divino, que eu peço aqui, até a colaboração de todos que estão ouvindo a gente, né, para que todos vocês que tenham uma grande ideia, vamos colaborar com a nossa pecuária nacional e mostrar, sim, né, que a gente produz de forma sustentável e responsável. Assim como vocês acrescentaram o leite nesse ano, o ILPF pode ser uma prática que venha a ser parte do projeto também? Com toda certeza, e faz todo sentido nesse movimento, Divino. Bacana, bem, bem interessante. Como é que as pessoas fazem para se inscrever? Você já falou lá atrás, eu acho que é bom a gente ressaltar isso. Como é que eles fazem para se inscrever? O que é necessário? Quem pode participar? Você já falou que é para todos. Mas, por Todos. exemplo, um pequeno pecuarista, um pequeno produtor de leite, ele tem as mesmas chances que um grande, que um médio? Com toda certeza, com toda certeza. Porque o que é avaliado não é tamanho de rebanho, não é nada disso, muito pelo contrário. Lembra que esse é um projeto de inclusão. Então, o que é avaliado, Divino, são critérios de sustentabilidade. Se ele cumpre o critério econômico, social e ambiental. Lembra que é uma abordagem sustentabilidade, é uma abordagem sistêmica que está 100% integrado. Então, não dá para eu fazer só um projeto social e não ter retorno financeiro, que é o que a gente falou anteriormente. Então, é sempre essa integração. Então, o que será avaliado é exatamente essa integração, independente se é produtor grande, enfim. Pelo contrário. Eu sou um estudante também, eu quero participar, por favor. Então, eu convido a todos que estão ouvindo aqui, nós nesse momento, né, para se inscrever no site, que é www.pecuariaresponsável.com. Logo no comecinho, na primeira página, já vai ter inscreva-se aqui. Ele clica, ele coloca a ideia dele, né? Aí a gente faz algumas perguntas básicas ali. Então, primeiro, qual que é a ideia? Segundo, quem que é a empresa, se ele tem algum padrinho que ajudou ele ou que ele ficou sabendo do desafio, ou que realmente ele quer que acompanhe depois o projeto de perto, enfim, ele pode colocar esse padrinho. Na sequência, a gente pergunta se existe se ele se baseou em alguma referência, se esse projeto aí já existe ou não, né? E só. E lê o regulamento oficial
e já está fazendo parte aqui, a gente já recebe, inclusive a gente já está recebendo inscrições, a gente lançou na semana passada, e a gente já recebe as inscrições aqui, né? Então, como eu falei, além da premiação dos R$ 15.000, tem a curadoria 100% de graça, né? Sem custo nenhum para ele, que é diretamente com Maurício Palma Nogueira, e também toda a visibilidade que ele tem, né? Com todo o comitê, com todas as empresas participando. Então, está sendo muito positivo. Esse ano, inclusive, nós temos patrocinadores. Então, teve empresa no passado que falou: poxa, eu quero ajudar mais essas pessoas, né? Então, nós vamos patrocinar também toda a iniciativa, porque é um movimento realmente de cadeia do bem, né? Então, nós temos patrocinadores, que é a Vetoquinol, que é uma das líderes em saúde animal, nós temos a Friboi patrocinando também, a Beckenhauser e também a Integral Certificações através do grupo Leite Integral, né? Então, realmente é um projeto muito grandioso, porque o grande foco são as pessoas e nós acreditamos que toda ideia é uma grande ideia. Camila, parabéns pela ideia, parabéns pelo desafio, sucesso. E lá no final, quando tiver o resultado, eu quero prosear com você de novo para a gente entender o que de bom aconteceu nessa edição, tá? A gente volta a se falar então daqui a alguns meses. Com certeza, Divino, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade e convido todos aqui mais uma vez para se inscreverem. Meu contato também, estou sempre disponível. Se vocês também tiverem qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Obrigado, grande abraço para você, Camila. Um abraço, bom dia para vocês. Eu conversei com a Camila Ferraz, gerente de marketing para a América do Sul da Phibro Saúde Animal. E nós falamos a respeito do desafio da pecuária responsável. Vai buscar mais informações, com certeza vai ser muito importante para você. E se você não é pecuarista, não tem problema, com certeza você tem um amigo, um parente que é pecuarista, informe para ele, passe a informação para ele. Informação só tem valor quando é compartilhado. Lembra que eu falo isso? Grande abraço para vocês, até a nossa próxima prosa. E já aproveita, se inscreva nesse canal, deixa um like, deixa um comentário e compartilhe. Grande abraço. Tchau, tchau.